Você sabia que alguns trechos do livro de Eclesiastes são praticamente idênticos a outros textos da literatura antiga? Existe uma infinidade de sugestões diferentes para avaliar as proximidades entre Eclesiastes e a literatura do mundo antigo. Mas o fato é que as literaturas egípcias e as mesopotâmias elas ganham destaque nessas comparações. O tal cordão de 3 dobras ele faz parte desse pacote. Nesse vídeo eu vou te mostrar um pouco disso, você vai ficar muito surpreso com o que você vai encontrar aqui. A epopeia de Gilgamesh é um antigo poema épico da Mesopotâmia, onde atualmente fica lá o Iraque, e um estudioso desse texto chamado Gilbert Grimm, ele estudou um novo fragmento dessa epopeia e o que ele encontrou foram trechos assustadoramente parecidos com Eclesiastes. Ele reparou que apesar do texto não ser absolutamente idêntico, ele seguia uma ordem nos seus temas. Então quando você observa esses temas, essa ordem, você percebe uma evidência da dependência desses textos, ou seja, algum deles foi escrito com outro em mente. Olha só para essa tabela aqui. Primeira coluna são as frases de Alewife, personagem da epopeia de Gilgamesh. Essa segunda coluna aqui é o registro do texto de Eclesiastes que você tem nas suas mãos. E a terceira são os temas comuns. Esses aqui são os temas comuns. Olha, perceba que os dois textos seguem a mesma ordem dos temas. Olha só, veja na primeira coluna, o conselho de Alewife. Tem um conselho, depois Kohelet dá outro conselho e o tema comum é um jantar, é uma refeição. Né? Depois ali na segunda linha, continue se divertindo, Kohelet diz em todo o tempo. Qual é o tema comum? Indicador temporal, indicador de um tempo. Depois o conselho de Alewife, olha. Deixe sua roupa ficar limpa. E Kohelet, sejam alvas as tuas vestes. Do que eles estão falando? Qual é o tema em comum? Roupas limpas. Depois, deixe sua cabeça ser lavada. Você pode ser banhado em água. Kohelet fala o quê? Kohelet é o pregador de Eclesiastes, né? Jamais falte o óleo sobre sua cabeça. O tema é comum, uma cabeça lavada. Depois um tema comum de uma vida familiar. Depois no final, tal é o destino, diz lá no epopeia de Gilgamesh. E Kohelet, porque essa é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afadigas debaixo do sol. Ou seja, qual é o tema comum? Esse é o destino humano. Eu não vou ler tudo para não ficar muito longo o vídeo, mas se você quiser ter acesso a esse material, vou deixar um PDF aqui na descrição para você baixar, tá bom? Um outro estudioso chamado Samuel Noah Kramer, 40 anos depois do Gilbert Grimm, que eu me relatei, ele descobriu outro paralelo existente entre o texto bíblico e a tradição de Gilgamesh. Kramer desvendou um texto sumério que mais tarde ficou conhecido como Gilgamesh e Ruawa-A, que é datado do início do 2º milênio antes de Cristo, ou seja, cerca de 1000 anos antes de Salomão ter nascido. Nesse texto, um personagem chamado Enkidu, ele pede ajuda numa luta contra um monstro Ruawa. Agora, olha só esse texto, gente. Olha esse texto. Olha, Enkidu, 2 pessoas juntas não perecerão. Um barco feito de feixes de junco não afunda. Ninguém pode cortar um cordão de 3 camadas. A água não pode cobrir um homem parado na parede. Incêndio em uma casa de junco não pode ser extinto. Você me ajuda? Eu vou te ajudar. O que alguém pode fazer contra nós, então? Vocês perceberam alguma coisa em comum? Para quem não percebeu ou não se lembrou, eu vou ler para vocês o trecho de Eclesiastes, capítulo 4, do 9 ao 14. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Se você ainda não ficou chocado, volta ali no vídeo e escuta de novo a minha primeira leitura lá do trecho de Gilgamesh, aí depois você vem aqui pro de Eclesiastes e faz essa comparação. Gente, tudo bem que as palavras não são absolutamente exatas e nem estão na sequência exata, mas a similaridade desses trechos é óbvia. Você conseguiu perceber isso? Eu vou iluminar para você os 2 trechos que mais importam para a gente aqui nesse estudo. Tá? Lá em Gilgamesh diz assim: ninguém pode cortar um cordão de 3 camadas. E o pregador de Eclesiastes ele vai dizer: cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Mas olha só, calma. Não precisa ficar frustrado, decepcionado, nem assustado com Salomão não, tá? Eu vou te explicar por que isso acontece. Não sai do vídeo agora não, segura aí.
Mas antes eu quero aproveitar para a gente entender esse trecho, entender do que ele está falando. Qual que é o foco dessa instrução? É simples, exaltar o poder da parceria. Os dois textos dão a ideia de que duas pessoas juntas são mais fortes e se protegem melhor do que uma sozinha. E no final, uma terceira é acrescentada a essa sentença. Claro, porque se 2 é melhor do que 1, 3 é melhor do que 2. Para mim, uma explicação bem sóbria dessa passagem é a do Philip Ryken, que ele diz que quando o pregador acrescenta uma terceira dobra ao cordão, ele apenas está transmitindo a mensagem de que 3 pessoas são ainda melhores do que 2, com exceção do casamento, né? Mas aí ele complementa, e é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Não que o pregador tenha pensado necessariamente em Deus nessa passagem aqui, ou que essa seja uma das passagens em que o Antigo Testamento revela a figura messiânica do Cristo. Mas ele diz que um amigo sempre dá força para a vida na gente. Se um amigo sempre nos traz isso, por que a gente não pode se lembrar então do nosso melhor amigo? Jesus. Jesus é nosso melhor amigo, Jesus é o melhor amigo de todos. Provavelmente não foi a intenção de Salomão falar do Messias aqui nessa passagem, mas a instrução evidente é que, ainda que nós sejamos fortes juntos, nós precisamos de um terceiro elemento, porque um cordão de 3 camadas não vai se arrebentar. Nilis Sameh, que em 2015 publicou esse artigo sobre Eclesiastes e a Epopeia de Gilgamesh, no final do artigo dela ela chega à conclusão de que o texto de Eclesiastes é uma cópia da Epopeia de Gilgamesh. Isso é uma pena porque ela não se atentou a alguns detalhes que para mim são muito evidentes. Sobre esse assunto eu recomendo a você assistir um vídeo aqui no canal sobre a sabedoria de Salomão e a forma como que Salomão utiliza os textos da literatura do Antigo Oriente para mostrar como a sabedoria de Israel era superior. Isso era comum, ele fazia sempre isso e colocava a sabedoria de Israel num patamar superior porque ela estava sob o temor do Senhor. Confere lá nesse vídeo, eu vou deixar indicado aqui no card, tenho certeza que você vai entender bem direitinho. Se você gostou desse assunto também, eu recomendo que você acompanhe o trabalho do meu orientador de mestrado, o reverendo Daniel Santos. Você pode achar alguns vídeos dele aqui no YouTube. Eu vou deixar também uns excelentes artigos que ele escreveu sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição. Esse vídeo foi só uma espécie de abertura de parênteses para mostrar para vocês um pouco dos bastidores desse tal cordão de 3 dobras. Aí depois a gente vai seguir a sequência do nosso estudo em Eclesiastes, tá bom? Toda quarta e todo sábado a gente vai postar um vídeo novo, acompanha a gente. Um forte abraço, que Deus nos abençoe.